Olá, investidor! Bem-vindo ao primeiro episódio do Descomplicando a Bolsa, onde toda terça-feira eu vou explicar um tema diferente que causa dúvida e que parece complicado, mas no fim das contas vocês vão perceber que não é. E o tema de hoje é mercado futuro, ou seja, hoje você vai entender como é possível ganhar dinheiro com o mercado futuro sem ter que comprar nada, sem ter que pagar nada pelo que você compra, o que é um derivativo, quem é que te paga quando você ganha dinheiro no mercado futuro, com índice, com dólar, com milho, com boi gordo, enfim, como que se faz a operação de hedge, de travamento de operação, tudo isso a gente vai ver aqui. Certo? Então vamos lá. Aqui estão alguns códigos de derivativos de contratos futuros que vocês devem estar habituados ou não e que a partir dessa aula vocês vão ver que faz muito sentido. Então vamos lá. No mercado futuro a gente tem, entre outras coisas, a negociação de contratos futuros para fazer o hedge. Então, o mercado futuro, ele existe para fazer hedge, não é para especular. Especular foi uma atividade que nasceu em decorrência da existência do mercado futuro. Okay? Então, vamos lá. Os contratos futuros, pessoal, primeiramente, eles são padronizados, existe um padrão, e não se preocupem se ficar muito complicado aqui. Na hora que eu der o exemplo, vocês vão entender certinho do que eu estou falando. Todo contrato futuro tem um padrão. E onde que eu encontro esse padrão? Eu encontro no site da B3. Vamos dar uma olhada ali no site da B3? Então vou abrir aqui o site da B3, na página inicial. Vocês vão lá em produtos e serviços. Aí vocês têm ali, ó, em negociação, commodities, juros e moedas. Ali você vai achar os contratos futuros. Como a gente vai falar do contrato futuro de milho, eu vou clicar em commodities, saiba mais. Aí eu tenho açúcar cristal, tenho boi gordo, tenho café arábica e tal. E tenho o milho. Aí eu vou clicar lá no milho. Aí ele vai me dar as características técnicas do milho. Ou seja, qual que é o padrão de contrato que eu vou negociar? Eu vou negociar um contrato de milho, que o milho é milho em grão, a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo. E vão achar o código de negociação, que no caso aqui do milho é o CCM. Vamos achar também, outro dado importante, qual que é o tamanho do contrato. Cada contrato é composto de 450 sacas de 60 quilos, cada saca, certo? E o vencimento? Esse contrato ele vence todo dia 15 de cada mês, certo? E a cotação é dada em reais por saca. Então quando você vê lá, por exemplo, no contrato futuro, que o milho está a 40 reais, ele está a 40 reais por saca, certo? E sendo que o contrato tem 450 sacas dentro dele, tá certo? Em que meses que a gente tem vencimento do milho futuro? Tá ali também, ó, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro, enfim. Ele vence de 2 em 2 meses como índice futuro, certo? Então, isso é a padronização do contrato. Eu posso ir lá no site da Bolsa e ver a padronização do índice futuro, do dólar futuro, da soja, enfim. Qualquer contrato eu tenho acesso à padronização. Veja que o milho futuro, ele vence de 2 em 2 meses, certo? Sendo que o primeiro vencimento é janeiro, aí vem março, aí vem maio e tal. Todos os contratos futuros, o vencimento, quando você vai formar o código dele, é dado... você tem que fornecer o mês, e o mês é dado numa letra. E eu trouxe aqui a tabela. Janeiro é F, fevereiro é G, março é H, e assim por diante. Está aqui a tabela, vou até deixar aqui um pouquinho, quem quiser dar print na tela e pegar, tá aí. Aí como que eu formo o código do mercado futuro? Tá? Código de negociação. Todo código de negociação é composto por 4 letras e 2 números, certo? As 3 primeiras letras é o código do derivativo. Ou seja, eu vou procurar o meu derivativo e vou ver qual que é o código dele. Lembra que quando a gente olhou a padronização do contrato do milho futuro, a gente viu que o código era CCM. Então está aqui, CCM. O segundo dado que eu tenho que fornecer aqui é o mês. O X, que é a 4ª letra, ele representa o mês de vencimento do contrato. E os 2 últimos números representam o ano do vencimento do contrato. Tá? Ou seja, o código ele é dividido em 2 grandes partes. Código do derivativo e vencimento. Sendo que o vencimento é dividido em mês, que é dado em letra, por aquela tabela, e ano, que é dado em 2 dígitos, que são os 2 últimos dígitos do ano. Por exemplo, 2020
é o código, é o número 20. E aí a gente tem um contrato que vence em novembro de 2020, é o CCM X20. Se você digitar aí no seu home broker, no seu aplicativo da XP, por exemplo, da sua corretora, você vai achar o contrato CCM X20, que é o milho que vence em novembro, tá certo? Aí, pessoal, como que é feito o hedge do milho? Então eu vou contar o exemplo do hedge do milho, vocês vão entender, e aí todos os outros contratos eu vou fazer alguma simulaçãozinha, a gente vai falar deles para você entender como que funciona o contrato futuro. Então vamos lá. Falando do hedge de milho. Vamos supor que eu sou um agricultor e eu decido plantar milho, tá? Então a gente está aí no mês de maio e eu estou pensando, acho que eu vou plantar milho, porque minha soja vai colher e eu vou plantar milho. Como que eu sei, como que eu decido se eu vou plantar milho ou não, certo? Se eu vou plantar agora, eu devo colher em novembro. E pessoal, eu não sei se eu plantando agora eu colheria em novembro. Eu estou deduzindo e estou usando um exemplo aqui porque eu não sou agricultor. Vamos supor que eu vou plantar agora e vou colher em novembro. Se eu vou colher em novembro, o que eu vou olhar? O contrato futuro de milho, quanto que está valendo o milho para novembro? Quanto que vale o milho em novembro? Aí eu olho lá, abro lá o meu CCM X20 e ele está valendo R$46. Aí eu faço minhas contas e é R$46 por saca, tá? R$46 por saca. Porque lembra que a padronização diz que a cotação é dado em reais por saca. Então quando eu olho lá no CCM X20 e vejo que está R$46, é R$46 a saca, certo? Aí eu faço minhas contas e vejo lá que para produzir esse milho, para plantar, cultivar e colher, eu tenho um custo por saca de R$30. Então eu olho e falo, caramba, se eu vender por 46, está excelente. Eu estou muito feliz se eu vender a 46 reais, certo? Por saco. Vou ter um bom lucro. Aí, qual que é o meu risco nessa operação? É por algum fator sobre o qual eu não tenho controle, sei lá, um excesso de produção nos Estados Unidos, um baixo consumo na China ou no mercado interno de ração animal e tal, um baixo consumo nesse mercado e eu tenho o preço do milho derretendo. Então, em vez de eu conseguir vender em novembro a 46, quando chega de fato lá em novembro, ele está custando 25, ou seja, eu não pago nem o meu custo. Então, eu procuro alguém que entende do mercado financeiro e esse alguém fala, olha, você pode fazer um hedge com contrato futuro. O hedge seria um travamento, seria um seguro. Você vai vender exatamente a 46. Nem mais nem menos. O seu preço final vai ser a 46. Tá, eu não tenho como garantir que a pessoa que vai comprar de mim vai comprar a 46, ela vai comprar o preço de mercado da época. Só que a diferença para esse preço eu vou ter recebido ao longo da operação, certo? E eu vou explicar como. Então vamos lá para o nosso exemplo. Vamos imaginar aqui que a minha produção é de 450 sacas, tá? E aí, a minha expectativa é vender a R$46 a saca, porque eu olhei lá no contrato para novembro, e se eu vender 4.500 a R$46, eu vou ter R$207 mil de recebimento, de faturamento lá no fim, ok? Aí o que eu faço? Como são 4.500 sacas, e cada contrato tem 450 sacas, para eu fazer o hedge, eu preciso de 10 contratos. 10 contratos de 450 sacas protegem as minhas 4.500 sacas. Então, pessoal, como que funciona o contrato futuro? Quando você tem um contrato mesmo, entre, sei lá, você vai comprar e vender alguma coisa, você vai vender sua casa, você tem um contrato de compra e venda, tá? No contrato sempre tem duas partes. No caso do contrato de compra e venda, você tem o comprador e o vendedor. No caso do contrato futuro de milho, eu também tenho duas partes. Eu tenho o comprado e o vendido. Então, quando você entra numa operação do contrato futuro, se você comprou o contrato, você está entrando como comprado. E na outra ponta desse contrato tem algum vendido. Se você vende o contrato, se você entra na posição vendida, na ponta contrária tem um comprador. É como um contrato que você está celebrando com outra pessoa. Só que na bolsa você não consegue saber quem é essa outra pessoa. O próprio sistema da bolsa de valores e da corretora faz todo o trâmite e você tem duas partes
duas pontas no contrato. Se eu vou me proteger de uma possível queda, porque eu vou vender milho lá em novembro, eu entro como vendido no contrato futuro. Então eu vendo 10 contratos de milho e me protejo. Vendendo 10 contratos de 450 sacas, eu estou vendendo 4.500 sacas. Lembrando, pessoal, que os contratos são padronizados. Se você vai fazer hedge, você tem que achar uma equivalência. Por exemplo, o meu milho não se enquadra nessa descrição. Eu tenho que achar uma equivalência. Não vai ser 4.500 sacas, eu vou vender 4.600 sacas. Você tem que se adequar à padronização do contrato. A padronização existe para tornar o mercado mais líquido. Quando você tem regras pré-definidas, padrões pré-definidos, mais pessoas participam do mercado, tá certo? Então, voltando aqui, eu vou entrar como vendido, eu vou vender 10 contratos. Por quê? Quando eu vendo 10 contratos de milho e eu entro na posição vendida, se a cotação do milho for caindo, eu vou recebendo dinheiro. Se a cotação começar a subir, eu vou perdendo dinheiro, tá? Mas aí vocês vão entender a finalidade. E quem que me paga ou recebe esse dinheiro? Então eu estou dizendo que se cair eu vou ganhar, se eu estou vendido, e se subir eu vou perder. Quem é que vai me pagar se cair? É quem está na ponta contrária, quem é o comprador. E quem é o comprador? O comprador é um cerealista, por exemplo, que ele olha para o CCMX lá para o milho em novembro a R$46 e ele fala, cara, 46 para mim está um preço bom. Eu consigo comprar milho a 46 e vou ter lucro nos meus produtos. Mas qual que é o meu problema? É esse milho ir a R$60, a R$50, aí eu já não vou ter lucro. Então eu preciso me proteger, não de uma queda, mas de uma alta. Então eu vou entrar na posição comprada, certo? Me protegendo de uma alta. Ou, melhor dizendo, apostando numa alta, tá? Essa que é a lógica. A partir daí, pessoal, todo dia, sempre que o milho variar a cotação, um vai pagar para o outro, certo? Se o milho cair, se a cotação do milho cair, o comprado paga para o vendido. Se a cotação subir, o vendido paga para o contrato. Então vamos supor que o contrato foi fechado a 46 reais. No dia seguinte, ele fecha a 45 reais, tá? Fechando a 45 reais, a cotação caiu R$1. Então, R$1 vezes 450 sacas que está no contrato, o comprado, no caso aqui é Juliana, mas que lá na hora da operação ninguém sabe quem é, vai pagar para mim que estou vendido R$1 por saco. Então, 450 sacos por contrato são R$450 por contrato. Só que eu estou com 10 contratos vendidos, então ela vai me pagar nesse dia 4.500. Ou seja, Juliana sofreu um ajuste negativo na conta dela, saiu da conta dela R$4.500. E eu que estou aqui na ponta vendida, recebi R$4.500, fui ajustado em R$4.500 que saíram lá da Juliana que estava na ponta comprada. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Então olha só, no dia seguinte, depois desse ajuste aqui de R$45, o milho subiu. Sei lá, de repente sai um relatório lá do Departamento de Agricultura americano falando que as chuvas atrasaram, que de repente pode ter uma colheita menor, e aí o milho aqui reage e sobe, aí ele vai para R$47. Em relação ao ajuste do dia anterior, ele subiu R$2. R$2 vezes 450 sacas que tem no contrato são R$900. Vezes os 10 contratos que nós celebramos, eu tenho R$9.000 de ajuste em que eu, vendido, vou pagar para a Juliana que está comprado, porque o milho subiu, a Juliana que está comprada vai receber, vai ser ajustada positiva em R$9.000. R$9.000 de quem? R$9.000 que foi tirado da minha conta, porque eu estou vendido, tá certo? E onde que isso tudo vai parar? Então vamos lá para o nosso exemplo. Vamos para a data do vencimento do contrato, dia 15 de novembro de 2020, ok? Então chegou lá no dia 15 de novembro de 2020, eu vou vender minhas 4.500 sacas, correto? E a minha expectativa era vendê-las a R$46, lembra?
que foi o que a gente viu lá no contrato para novembro. Se eu vendesse a R$46, eu teria um ganho de R$207 mil. Agora vamos supor que quando eu chego aqui nessa data, o milho não está a R$46, ele está a R$25. E aí quando eu vou vender, eu consigo vendê-lo a R$112.500. Certo? Porque eu estou vendendo 4.500 sacas a R$25, façam as contas aí, ó. R$112.500, correto? Ou seja, se eu tirar um do outro, eu tenho aqui um prejuízo em relação à minha expectativa de venda de R$94.500. Correto? Então vendi a R$94.500 a menos do que eu tinha expectativa de vender, certo? Onde que entra o contrato futuro aqui? Como que funciona o hedge? Então vamos lá. Agora vamos falar. Isso aqui foi a venda do milho à vista. Cheguei lá para o cerealista e vendi para o cerealista a R$25 a saca, sendo que eu queria vender a 46 quando eu decidi plantar. Então vamos agora para a bolsa e vamos ver como que funcionou o hedge. Como que funcionou? Quando eu vendi o contrato futuro, o CCM X 20, eu vendi a R$46. Correto? E passei a ganhar com a desvalorização do contrato futuro. Ou seja, se ele desvalorizasse, eu ganhava. Se ele subisse, eu perdia. E agora, ele foi a 25, ou seja, caiu. De 46 para 25, ele teve R$21 de diferença na cotação, certo? Quanto que eu ganhei com isso? Então eu pego aqui, ó, R$21 vezes 450 sacas que tem dentro de um contrato. Lembra da padronização? Cada um contrato tem 450 sacas. Então, 21 vezes 450, 9.450 reais por contrato eu recebi nessa queda, em todos os ajustes e tal que teve ao longo do tempo. Só que eu tinha 10 contratos, certo? Ou seja, da operação toda, dos 10 contratos, eu recebi 9.450, aliás, R$94.500, certo? Exatamente o que eu perdi na venda do milho. Ou seja, percebam que, como diz a Dilma, né? Eu nem ganhei nem perdi, essa aí você corta. Ou seja, eu nem ganhei e nem perdi, eu travei, porque eu vendi lá no mercado à vista pro cerealista por R$94.500. Ou seja, corta. Ou seja, eu não ganhei nem perdi, por quê? Eu vendi lá no mercado à vista por R$94.500 a menos do que eu tinha planejado vender quando eu iniciei a operação de hedge. Só que a operação de hedge me pagou R$94.500. E quem que me pagou os R$94.500? O cerealista que entrou comprado, ou seja, quem estava na posição comprada. Porque quem está na posição comprada ganha com a valorização, correto? Imagina esse exemplo aqui todo ao contrário. Está lá o cerealista, se protegeu porque para ele o problema era o preço subir. Ele queria comprar milho a R$46. Quando ele foi comprar, ele comprou a R$25 a saca. Ou seja, ele pagou R$94.500 mais barato pelo milho físico na hora de comprar. Só que como ele tinha feito uma operação de hedge na posição comprada, ele perdeu R$94.500 aqui, ou seja, ele também travou sua operação, ele ficou no 0 a 0. Conseguiram entender até aqui a operação de hedge no milho futuro? Agora vamos ver como que funciona isso no índice futuro, que é a dúvida de muita gente, porque muita gente quer operar índice, quer ganhar dinheiro com índice. Veja lá que eu dei um exemplo de fazer
de se fazer um hedge com o milho. E nessa operação de hedge, como existia um produto, um ativo sendo vendido de forma física, que no caso era o milho, eu tinha um travamento, ou seja, se eu perdesse na minha operação de hedge, se eu perdesse no contrato futuro, eu ganhava o equivalente no ato da compra. E vice-versa, se eu tivesse, por exemplo, um prejuízo na compra, eu estava ganhando no contrato futuro e assim sucessivamente. Então eu tinha um travamento. Mas nada me impede, por exemplo, de sem ter milho para entregar, eu ir lá e comprar ou vender contratos futuros de milho, simplesmente apostando que o milho vai subir ou que o milho vai cair e tentando ganhar com isso. No índice futuro é a mesma coisa. Então vamos lá, se eu vou operar índice futuro, qual que é o contrato atual que está rolando ali na bolsa? Vocês vão ver que o próximo vencimento é o vencimento para junho. Então a gente tem o WIN, que é o código do mini índice, M, que é o mês de junho no vencimento, 20, que é o ano. Esse é o contrato que está sendo negociado lá na Bolsa de Valores, correto? Como que funciona? Vamos supor que eu estou apostando que o índice vai subir. Então eu olho lá o INM20 e ele está nos 80 mil pontos, certo? Como que funciona o índice futuro lá na padronização dele? Na padronização dele, o índice futuro paga 20 centavos por ponto, certo? Essa é a padronização do índice futuro. Um dia, pessoal, a gente pode gravar uma aula só sobre índice futuro. Aí eu comento todas as características, ensino tudo, mas hoje é só para entender como que funciona a operação e quem é que paga para quem, tá? Então, o índice futuro paga-se 20 centavos por ponto. Como que funciona? Imagina que eu aqui estou apostando que o índice vai subir. Então, eu vou assumir a posição comprada no contrato, tá? Eu sou comprado. E imagina que eu tenho uma outra pessoa que está acreditando, que está apostando que o índice futuro vai cair, que a bolsa tende a cair nos próximos meses. Então ele vai entrar na posição vendida. Vai assumir a posição vendida. Tá? Então eu sou o comprado, a outra parte é o vendido, alguém que está entrando vendido lá no contrato. Tá certo? E quando a gente celebrou esse contrato, ele estava 80 mil pontos, ok? Vamos supor que no primeiro dia ele vá a 81 mil pontos, certo? O que vai acontecer? Ele variou R$1.000, aliás, 1.000 pontos para cima. Como é pago 20 centavos por ponto, eu faço a conta. 1.000 vezes 20 centavos, eu vou ter R$200, certo? Então, nesse dia, eu comprado, fui ajustado, recebo R$200 na minha conta. Recebo de quem? Do vendido, que foi ajustado negativamente, porque veja, ele apostava que o índice iria cair, o índice subiu. Então, ele vem aqui e é ajustado em R$200 negativos. Correto? Aí vamos supor que no dia seguinte, o índice vá a 79 mil pontos, 79 mil pontos. O que vai acontecer aqui? Como o índice caiu, como ele desvalorizou, eu que sou comprado vou ser ajustado negativamente. Enquanto, se 1.000 pontos são R$200, 2.000 pontos vezes 20 centavos daria R$400. Então eu sou ajustado negativamente em R$400. R$400 são tirados da minha conta na corretora e vão para onde? Para o vendido, que é ajustado positivamente em R$400. E assim sucessivamente até a data em que eu me desfizer do contrato, ou até a data que ele vencer, né? Lá na quarta-feira, mais próximo do 15º dia útil do mês de junho. Aliás, o 15º não. Até a quarta-feira mais próxima do dia 15 de julho, tá certo? Então, esses ajustes eles vão acontecendo até eu deixar a posição ou até
ele ser liquidado na data do vencimento, tá certo? E aí, pessoal, eu posso simplesmente abandonar a minha posição comprada no contrato e deixar o vendido sozinho? Não, eu não posso. Então, como que eu consigo sair da posição? Porque eu quero sair da posição comprada e alguém pode estar querendo entrar. Então, ele vai comprar esse contrato de mim e assumir a posição comprada, correto? O vendido, mesma coisa, ele não pode me abandonar aqui no contrato. Então, ele pode sair vendendo a posição vendida dele para outra pessoa. Ele sai se outra pessoa assumir. Se nós dois quisermos deixar a posição, esse contrato ele é liquidado, correto? Então, essas são as formas de deixar a posição. Enquanto eu não deixar, ele vai continuar operando. Então, uma aluna me perguntou ainda hoje, né? Como que eu consigo vender? Eu vou lá no meu aplicativo, não tenho nenhum contrato. Eu vou lá no meu home broker, no meu aplicativo lá de trade e tal, e eu quero entrar vendido em contratos de índice. Eu estou zerado lá. Eu coloco lá 5 contratos e vender. Vai aparecer lá que eu estou com menos 5 contratos. De quem que eu comprei isso aqui? Na verdade, como que eu vendi sem ter? Na verdade, eu não vendi sem ter. Eu assumi a posição vendida em contratos que tem comprados na outra ponta. E toda vez que o índice cair, eu vou receber dinheiro desse pessoal que está comprado. E toda vez que ele subir, eu vou pagar dinheiro para esse pessoal que está comprado. Ou seja, o ajuste nada mais é do que transferir recursos de um para o outro. É por isso que eu sempre falo nos relatórios e tal, que o mercado futuro, ele é um jogo de soma zero. Quando você está ganhando, alguém está perdendo na outra ponta. E quando você está perdendo, tem alguém ganhando na outra ponta. É assim que funciona. Com o dólar, mesma coisa. Você vai entrar lá no dólar, vai ver a padronização do contrato, vai escolher a ponta que você vai atuar, se você vai especular, e vai entrar comprado ou vendido. Se você for fazer um travamento, mesma coisa. Se você quer fazer um hedge com dólar, você vai entrar lá no dólar, vai ver qual é o lote padrão do dólar e quanto de dólar tem contido ali, qual que é a padronização do contrato, e vai assumir a sua posição lá para travar a sua operação, tá certo? Então, pessoal, como que é possível ganhar dinheiro com o mercado futuro? Aí eu vou explicar a partir de agora. Para você comprar um contrato futuro, você não paga nada, certo? Quando você vai lá comprar um contrato futuro, se você for comprar o WINM, o CCMX, o WDOX, de qualquer ano, você não vai pagar nada. O que você vai pagar é a corretagem da corretora, que na corretora que eu opero é em torno de R$4 por contrato, certo? Então você não paga nada. O que é feito? É bloqueado garantia. Existe um bloqueio de garantia. Existe um bloqueio de garantia. Para que serve o bloqueio de garantia? Veja que naquela historinha que eu contei entre eu e a cerealista Juliana, que ela está aqui do lado, ela não entrou, mas ela está aqui do lado, usei o nome dela, entre eu e a cerealista Juliana, todo dia ia tendo ajustes conforme o milho subia ou caía. Como que eu garanto que a pessoa que está perdendo dinheiro vai pagar para a pessoa que está ganhando dinheiro? Como que eu garanto esse ajuste? Então a bolsa vai exigir de mim um bloqueio de garantia, que está lá na regra do contrato. Então, sei lá, ela vai exigir 20% do valor do contrato, ela vai exigir tantos reais por contrato em garantia. E essa garantia ela pode ser dada em dinheiro, pode ser dada em títulos de renda fixa, ou pode ser dada em ações de alta liquidez, que é simplesmente um bloqueio que a corretora faz, de acordo com as regras da B3, para garantir o pagamento. E aí o que a gente faz para ganhar dinheiro especulando com contratos futuros? No caso do índice futuro, vamos supor que a margem de garantia para operar o mini contrato, para você fazer uma operação de swing trade, ficar alguns dias posicionados com o contrato, seja de R$ 2.500 para um contrato de índice futuro, mini índice futuro. Então você vai pegar aqui o WIN M20 e você quer especular com ele. A corretora te exige como garantia R$ 2.500.
R$ 2.500. Se a garantia é essa, significa que se você tiver R$ 25.000, você consegue operar 10 contratos futuros. Certo? Só que não precisa ser R$ 25.000 em dinheiro. Vamos supor que você tem uma carteira de ações de R$ 25.000. Isso eu não estou considerando deságio, tá? Isso aqui é regra da corretora, depende do dia e tal. Não estou considerando deságio. Vamos dizer que não existe deságio de ação, ou seja, se eles exigem R$ 2.500 de garantia para você operar o mini contrato, você precisa de ter mais ações, porque cada ação vai ser considerada um valor menor da garantia. Mas então não vamos considerar isso, vamos considerar valor cheio. R$ 25.000 significa que você dá essa carteira de ações em garantia e opera 10 mini contratos de índice, tá? De índice. Aí, imagina que você consegue ganhar lá um dinheiro com índice. Você fez uma rentabilidade no índice futuro usando capital. E esse capital já tem uma rentabilidade que vem da sua carteira de ações. Ou seja, você fez duas rentabilidades, a da carteira de ações e a do índice futuro, em cima de um único capital. Ou seja, operando contratos futuros, para especulação, é possível dizer que você faz uma rentabilidade dobrada em cima do mesmo capital. A nossa metodologia, pessoal, do investidor raiz é a seguinte: além da carteira de buy and hold que cada investidor raiz mantém para acumular patrimônio, a gente faz trade. E como que a gente faz trade? A gente monta uma carteira de ações com ações de alta liquidez, com ações prioritariamente componentes do índice Bovespa, numa expectativa de valorização ou desvalorização dessas ações. A gente pode entrar comprado ou vendido nas ações, e isso pode ser assunto para um outro dia. E no índice futuro, a gente pega a carteira de ações que a gente monta e monta uma operação no índice futuro. Ou seja, quando a gente realiza lucro, a gente teve a rentabilidade da carteira e teve a rentabilidade do índice sobre o mesmo capital, fazendo uma rentabilidade muito alavancada. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa aula de contratos futuros? Conseguiram entender como que funciona o mercado futuro? Veja que não foi uma aula específica de um contrato ou de como estruturar a operação, nada disso. É simplesmente uma aula para demonstrar como que funciona o mercado futuro. O que vocês acharam? Quais são as dúvidas? Deixa aí no comentário do vídeo, que dependendo das dúvidas e dos pedidos, num novo Descomplicando a Bolsa, a gente pode fazer uma aula especificamente para sanar uma ou mais dúvidas. Mais uma coisa, deixa aí nos comentários o seu pedido do próximo Descomplicando a Bolsa, ou seja, qual que é a sua dúvida da Bolsa, qual que é aquela dúvida que você não consegue achar resposta, que você não consegue entender, já estudou, manda aí que a gente vai tentar montar uma aula simples, prática, para que você possa entender, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Deixa aí os seus comentários e a gente se vê na quinta-feira no Visão do Investidor, com o estúdio Porto Seguro e Via Varejo. Até quinta-feira. Valeu!